Boa noite, meus irmãos. Podem assentar. Graça e paz. Que o Senhor abençoe a todos vocês nessa noite. E que nessa noite o Senhor traga uma palavra ao nosso coração. Você está com o teu coração aberto aí? Amém? Você está com seus ouvidos atentos para a voz do Senhor nessa noite? Que nessa noite o Senhor quebrante teu coração. Que nessa noite o Senhor derrame da graça dele sobre a tua vida. E você saia daqui edificado, transformado pelo poder da palavra de Deus. E que você leve essa porção nesta noite dessa palavra para a tua casa, para a tua semana, para o teu trabalho. E que haja a bênção do Senhor em todos os teus caminhos. Se você crê, diga: eu recebo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus amados, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, eu vou ler na versão NVI, 24, a partir do verso 13. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém a 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como de que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam então entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Vamos lá? E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo os que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as escrituras, o que ao seu respeito constava. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde. O dia já declina. E entrou ele para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença de todos eles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Pai bondoso, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui nesta noite diante da tua poderosa, da tua santa palavra, Senhor. Queremos, Pai, e necessitamos nesta noite ouvir a tua voz,
a tua voz doce, a tua voz profunda, a tua voz que fala ao nosso coração, a tua voz que transforma a nossa vida, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós nos abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma nesta noite, para que o Senhor venha falar conosco. Ó Pai, que eu venha diminuir, para que neste momento o Senhor cresça neste lugar, e o teu nome seja exaltado neste lugar, e o teu nome seja glorificado neste lugar, porque o teu nome, sim, Senhor, está acima de todo e qualquer nome. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações nesta noite e transforma nossas vidas, as nossas histórias. É o que nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, por muitas vezes na vida nós somos surpreendidos com algumas situações, e aí nós ficamos muitas vezes sem compreender o que está acontecendo, né? A gente não entende, e por muitas vezes, como eu, não sei se você talvez é diferente nesse quesito, a gente pergunta assim: aonde está Deus? Aonde está o Senhor nisso tudo? Por muitas vezes nós fazemos essa pergunta, quando nós assistimos o jornal, quando nós saímos por aí. Ontem mesmo eu saí com os meus filhos e algumas situações nós nos deparamos, minha esposa junto, e nós perguntamos: nossa, que situação, que coisa. Quando a gente lê as notícias, quando a gente se depara com a realidade dessa vida, quando a gente se depara com as misérias dessa vida, e até mesmo com as nossas próprias misérias, com os nossos pecados, com os nossos medos, muitas vezes a gente questiona: aonde está Deus nisso tudo? Esse texto que nós lemos, eu vou dar uma introdução dele, era domingo de Páscoa judaica. E hoje para nós é o dia mais importante de toda a história. Então aquele dia era o dia mais importante de toda a história da humanidade. Jesus havia vencido a morte. Jesus havia ressuscitado. Amém? Põe a sua mão assim no coração nessa noite. Diga assim: para que eu tenha vida, o meu Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. E hoje eu tenho certeza que Ele está vivo. Amém? Você pode aplaudir Jesus porque Ele ressuscitou e porque Ele está vivo. Aleluia. Se nós voltarmos lá nós formos lá para o Evangelho de João, no capítulo 20, a gente observa que Maria foi até o túmulo. E para a surpresa dela, quando ela chega lá, aquela pedra estava removida. Então ela fica assustada. Ela corre até João, ela corre até Pedro, e vai dizer para eles: levaram o nosso Senhor, roubaram o corpo de Jesus. E aí ela decide voltar ao sepulcro, ela se assenta ali, e ela começa a chorar de frente daquele sepulcro. Então a palavra do Senhor diz que então dois anjos aparecem ali e perguntam assim para ela: por que você está chorando? E nessa noite eu quero aproveitar essa parte, e você não precisa responder, você responde para você mesmo. Alguma coisa nessa vida já te fez chorar? Alguma coisa já te entristeceu muito, a ponto de você entrar em desespero do choro? Ou melhor, o que tem feito você chorar nesses últimos dias? Muitas situações da vida faz a gente chorar, nos leva ao desespero, e a gente pensa muitas vezes que Deus está indiferente em relação às nossas causas. E assim como Maria, ela perguntou para aquele anjo lá: aonde está o meu Senhor? Naquele instante, ela perguntou para o anjo, mas quem veio e respondeu para ela foi Jesus. Ele falou: Maria, eu estou aqui. Aleluia. Então nessa noite eu quero dizer para você: acalma o teu coração. Jesus está aqui. Jesus está na tua vida. Jesus está no teu lar. Jesus está na tua casa. Jesus está com você no momento que você tem chorado, no momento que você tem se entristecido, no momento que você não tem compreendido muito bem o que está acontecendo com você, no momento que você pensa: meu mestre foi embora, e agora?
como Maria pensou, e agora? O que será de mim? E assim como Jesus disse para Maria o nome dela, eu quero dizer para você, você tem uma identidade em Deus, Deus sabe o teu nome, Deus conhece a tua história, e Ele sabe por que você está chorando. Deus diz hoje para você, Ele é a tua saída, Ele é a tua resposta, e Ele continua vivo. Ele continua vivo, Ele continua sendo fiel a todos os seus filhos, Ele continua sendo fiel à sua igreja, Ele continua sendo fiel ao seu povo, e Ele continua sendo fiel a você, se você crê em nome de Jesus. E se nessa noite você fizer dele o teu Senhor, a fidelidade de Deus continuará se manifestando na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? E esse texto nos mostra, enquanto ela estava lá chorando, no caminho estavam dois indo embora para casa. Estavam dois discípulos caminhando, indo embora. Dois discípulos que andaram com Jesus. Dois discípulos que viram Jesus ressuscitar mortos, que foram testemunhas ocular do que Jesus fazia. Que viu Jesus dar vista aos cegos, que viu Jesus fazer paralíticos andar, que viu Jesus perdoar pecados, que viu Jesus realizar todo tipo de sinal e maravilha. Jesus havia ressuscitado, mas aqueles homens que viram tudo isso não acreditaram. Jesus havia vencido a morte, mas a morte tinha vencido o coração daqueles homens. Quanta gente nesse tempo que a morte, que o medo tem vencido o coração e tem levado ao desespero e tem perdido a fé. Aqueles homens, eles perderam a fé no sobrenatural. Eles tinham vivido, mas tinham perdido a fé no sobrenatural. Eles acharam que Jesus tinha ido embora e tinha abandonado eles. Meu amado, Jesus nunca nos deixa. Grava isso no teu coração aí. Jesus não te deixou, não. Jesus não abandonou seus filhos, não. Jesus não abandonou as suas causas, não. Jesus não abandonou a tua casa, não. Jesus não abandonou a tua situação, não. Pelo contrário, nessa noite, ao invés de morte, Ele quer te dar vida abundante. Se você crê no poderoso nome dEle, e se você crê que Ele vivo está, toda e qualquer situação hoje, em nome de Jesus, pode ser mudada, transformada, restaurada. Toda e qualquer enfermidade hoje aqui no altar de Deus, eu creio que pode ser curado, porque Ele age nas nossas causas, Ele age na nossa vida, e Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? Aplauda Jesus, aleluia, glória a Deus. Para aqueles homens, a história então tinha acabado. E não tinha tido um final feliz. Eles colocaram toda a sua vida, eles colocaram toda a sua esperança, eles colocaram todos os sonhos em Jesus. E agora para eles, Jesus estava morto. Eles andaram 3 anos e meio ao lado de Jesus, e agora para eles aquilo tudo não valeu de nada. Então eles decidiram, vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa, porque o nosso coração está decepcionado. Vamos voltar para casa, porque a gente está desesperançado. Pensando, a nossa história acabou e foi bom enquanto durou, mas o nosso mestre morreu. E muitas vezes a gente pensa dessa forma. A gente pensa que a nossa história acabou. A gente pensa que tudo se foi, que não tem mais como recomeçar. E a gente esquece que Jesus, a cada dia, é um Deus de recomeços para nós. E a gente entra num desespero e recorre a tantos e tantos recursos, recorre a médicos, recorre muitas vezes a, não tenho nada contra, mas a psiquiatra, a psicólogo, a todo recurso, e a gente esquece de recorrer a Jesus. Então aqueles homens estão voltando para casa ali com o coração amargurado. Eles moravam na região de Emaús, aonde eles tinham deixado 3 anos e meio antes, como eu disse, toda a sua família para seguir Jesus, tinham deixado toda a sua história para seguir Jesus. E a distância de Emaús, de Jerusalém até Emaús é cerca de 11 quilômetros. Ah, mas não era tão longe, pastor. Mas era a distância de um dia e uma noite, por causa dos obstáculos que eles tinham que enfrentar. Então Emaús para eles era o caminho do regresso.
Era o caminho do retorno para a vida passada. Era o caminho do retorno para uma vida sem fé e sem esperança. Emaús para eles era a estrada da decepção, a estrada do desânimo, a estrada do desespero, a estrada da desesperança. Emaús era a estrada da falta de fé e a estrada da incredulidade, onde eles pensavam que tudo acabou. Muitas vezes a gente age dessa forma. A gente está tão próximo do caminho certo e a gente se perde do caminho certo. A decepção muitas vezes, a tristeza muitas vezes quer se apoderar do nosso coração e leva a gente a perder a fé e deixar o lugar que Deus nos mandou para que aguardasse que a promessa dele se cumprisse na nossa vida. Mas nessa noite eu também quero te dar uma boa notícia, que essa estrada de Emaús também pode ser a estrada do recomeço, pode ser a estrada do resgate, pode ser a estrada que nos ajuda no momento da nossa fraqueza, pode ser a estrada que nos anima no dia que a gente está desacreditado, pode ser a estrada que fala o nosso coração no dia que a gente pensa que não tem mais o que ouvir. E nessa estrada hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer para você nessa noite que Ele está fazendo um recomeço, que Ele está fazendo coisa nova e que Ele está te dando esperança hoje em nome de Jesus. Basta você crer que quem está falando com você é o próprio Deus, que nessa noite diz para você: não se perca no caminho, não abandone a direção, mas creia que eu estou te restaurando, estou te levantando, estou te curando, estou te transformando em nome de Jesus. Creia nisso nessa noite. Então, na estrada que era antes a estrada da desilusão, Jesus se aproxima deles e começa a ouvir ali o lamento, assim como Ele sempre ouve o nosso lamento. Jesus se atenta para a decepção deles, assim como Ele se atenta para as nossas decepções. Jesus se interessa pela história dele, assim como Ele se interessa pela sua história, porque Ele sempre nos socorre nos momentos da nossa fraqueza. Eu já tive momentos desesperadores na minha vida, em que eu recebi o socorro de Deus, em que o meu coração estava fechado, mas um dia o Senhor enviou um homem que veio trazer uma palavra ao meu coração. E naquele mesmo dia, o meu coração novamente se aqueceu para a voz de Deus. Porque quando Deus fala conosco, o nosso coração se aquece. Porque Ele é o socorro bem presente nos momentos difíceis da nossa vida. Ele é o socorro bem presente nas horas da nossa tribulação. Tinha um grande detalhe. Diz a palavra como nós lemos: os olhos dele estavam impedidos de ver Jesus. Jesus muitas vezes tem vindo ao socorro, e tanta gente não tem percebido que Jesus está no socorro. Nesses tempos Jesus tem falado com tanta gente, e muita gente ainda não está reconhecendo a sua voz. Todo domingo você vem aqui, terça, quinta-feira, o ministério que você vai, nós vemos Jesus falando aos corações, e muita gente ainda não reconhece a sua voz. Meus queridos, a gente não pode permitir que a decepção, que a frustração nos impeça de ouvir a voz de Deus, porque às vezes nós estamos no meio de um turbilhão, e a calamidade que vem passando na nossa vida impede que a gente escute o que Deus está falando com a gente. E na realidade, hoje Deus está falando que Ele está sempre do teu lado, esteve sempre do teu lado o tempo todo. Jesus está com você o tempo todo, sempre esteve do seu lado. Muitas vezes a gente quer que o Senhor fale com a gente como um relâmpago, como um trovão, e muitas vezes Ele está falando de uma maneira toda especial, e muitas vezes a gente não está conseguindo reconhecer a voz dEle. Algo ainda estava faltando para aqueles 2 discípulos. Estava faltando, eles andaram todo esse tempo com Jesus, mas para ouvir a voz de Deus, precisa ter intimidade com Deus. Para ouvir a voz de Jesus, não adianta apenas andar com Ele, tem que conhecer muito bem quem Ele é. Aqueles homens não conseguiram entender, reconhecer a voz, e esse é um sinal de pouca intimidade. Mas mesmo assim, os corações dele começaram a arder, mas a incerteza, a falta de fé e a decepção ainda falava mais alto.
Mas nessa noite Deus quer nos livrar disso, meus irmãos, em nome de Jesus. Porque quando nós reconhecemos Jesus e nós focamos os nossos olhos nele, nós somos fortalecidos e não desfalecemos e não ficamos decepcionados. Quer ver só Hebreus 12, do 2 ao 3? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis e não desfaleça o vosso ânimo. A gente enfraquece quando a gente não olha para Jesus, quando a gente olha para as questões da nossa vida. A gente enfraquece quando a gente não escuta a voz do bom pastor. João 10, do 14 ao 16. Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Elas ouvirão a minha voz e conhecerão a minha voz. Aleluia. Quando a gente elege Ele como Senhor da nossa vida, a gente consegue, além de enxergar, ouvir tudo o que Ele está falando com a gente. Então, aqueles discípulos pararam ali entristecidos e disseram, estou concluindo já, tá? E disseram: nós esperávamos que Ele fosse aquele que redimisse Israel. Pararam, estagnaram. Quanta gente no nosso tempo parada, espiritualmente preocupada com as coisas dessa vida. Quanta gente desacreditada porque tirou os olhos e os ouvidos de Jesus, tirou os olhos do verdadeiro caminho que é Jesus. E Jesus pergunta para eles: o que aconteceu? Eles dizem: você não sabe? Ele era varão, ele era profeta, ele era poderoso em obras e palavras, e agora a nossa esperança está morta. Quantas vezes dizemos isso na nossa vida? Ah, será que o Senhor não sabe da minha tragédia? Será que o Senhor não vê o que está acontecendo comigo? Na nossa vida, meus amados, a gente precisa aprender a crer e ter a certeza: se Deus está falando com a gente, é porque Ele se importa com a gente. Todo domingo que você vem aqui, quando você sai da tua casa, você toma um passo de fé. Você vem aqui para ouvir a voz de Deus. Então nessa noite, escute a voz de Deus. Nessa noite, escute o que Jesus está falando com você. Nessa noite, abra o teu coração para que Ele faça morada, e olhe para Ele e coloque nele a tua confiança. E saia daqui hoje diferente da maneira que você entrou. Saia daqui acreditando nessa noite: eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que ouve a minha oração. Eu tenho um Deus que conhece a minha voz, porque eu sou ovelha dele, e eu conheço a voz dele, porque eu sou ovelha do seu rebanho. Eu tenho um Deus que eu quero fitar os meus olhos, para que a decepção não tome conta do meu coração. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Algumas vezes a gente vai chorar sim nessa vida, e muitas vezes a gente não vai entender. Mas mesmo sem entender hoje, em nome de Jesus, viva por fé. Olhe para Jesus e viva por fé, porque Hebreus 10:38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não recue hoje por nada. Acredite na vida que Deus está te dando. Acredite no sobrenatural de Deus. Acredite que o impossível, sim, em Deus é possível. Em nome de Jesus. Aleluia. Saia daqui crendo e tendo a certeza no teu coração do que é a fé. A fé é a certeza daquilo que a gente já espera. Eu espero o melhor de Deus para a minha vida. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Eu não vejo, mas eu vejo Jesus, e em Jesus eu acredito. Concluindo, ao ouvirem a voz de Jesus, os corações daqueles homens começaram a arder, começaram a se quebrantar. E aí eles disseram, Jesus foi adiante e falou: não, Senhor, fica mais um pouquinho com a gente, Senhor, não vai embora não. Jesus andou um pouco, ele disse: não, fica mais um pouco. Que voz é essa, Senhor, que aquece o meu coração? Que voz é essa, Jesus, que me faz ter fé? Que voz é essa, Jesus, que faz eu ter esperança quando eu achei que não tinha mais? Que voz é essa, Senhor, que faz eu olhar a vida diferente?
Que voz é essa, Senhor, que me ensina a perdoar? Que voz é essa, Jesus, que me anima, que me fortalece? Eles decidiram, então, se achegar a Jesus. Eles pararam para cear, chamaram Jesus ali para intimidade, para a mesa, para a comunhão. E ali, quando eles estão na comunhão, eles reconhecem. Rapaz, quando aquele homem falava, o nosso coração se aquecia. Quando Jesus fala, o nosso coração, o desespero vai embora. Quando a gente reconhece quem é Jesus, a tristeza não tem mais poder sobre nós. Quando a gente reconhece quem é Jesus, a dor parte retirada, a desesperança vai embora e o coração volta a arder em fé, em comunhão. E nessa noite o Senhor está ardendo corações aqui. O Senhor está ardendo ao teu coração nessa noite e te enchendo de fé, para que você saia daqui determinado e tendo certeza no teu coração: eu tenho um Deus que fala comigo, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que cuida da minha história, eu tenho um Deus que cuida da minha casa, eu tenho um Deus que cuida de todos os meus dias, e que mesmo nos meus caminhos desesperançosos, Ele veio ao meu encontro e falou ao meu coração e aqueceu de novo o meu coração. Na presença de Jesus, o coração se abrasa. Na presença de Jesus, pode vir para cá o louvor. O nosso coração começa a pegar fogo. Deus enche a nossa vida de uma maneira tal, aquece o nosso coração de uma maneira tal, que a fé começa a saltar e a esperança retorna, e a gente começa a ver. Irmãos, a vida cristã não é algo frio. A vida cristã não é algo intelectual apenas. É mais que tudo isso. É um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. A vida cristã é dia após dia sentir o coração arder. O Evangelho é o caminho inverso. Enquanto o mundo caminha para a perdição, enquanto o mundo acredita no fim, nós sabemos que o fim para nós é só o começo da nossa verdadeira história. Porque o nosso mestre, Ele não está morto. A cruz não venceu o nosso mestre. Ele ressuscitou. Ele vivo está. E Ele falou para a gente: ó, eu ressuscitei, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o meu Espírito e Ele vai ensinar a vocês todas as coisas que vocês deverão saber. Todas as coisas. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja Jesus hoje. Veja Ele hoje no seu desespero. Veja Ele hoje aí do seu lado. Não acredite que está tudo perdido, mas veja o que ninguém vê. Veja o que o mundo não vê. Nós vamos cantar e depois nós queremos orar. Se Deus tocou no teu coração nessa noite, e se você veio aqui buscar uma resposta do Senhor, eu te convido para que você venha ao altar de Deus. Nós vamos orar por você. Se você nessa noite quer que o teu coração arda novamente no Senhor, se você nessa noite pensa assim: olha, eu andei por alguns caminhos que não eram os caminhos que Deus gostaria que eu andasse, mas nesse caminho, hoje Ele me trouxe aqui para ver a verdade. Então você vai sair do teu lugar e nós vamos orar por você. Ele quer ser a sua resposta. Ele quer ser a tua saída. Ele quer estar contigo em todos os caminhos. Ele quer ser a tua força nos momentos da sua fraqueza. Ele quer ser a tua cura no tempo da enfermidade. Ele é a única esperança que a gente pode ter nessa terra. O mundo nos decepciona, mas Ele a cada dia nos dá uma palavra de ânimo, de renovo e de força. Em nome de Jesus nós vamos cantar. Se você quiser vir aqui, vamos ficar de pé, irmãos, e nós vamos interceder. Se Deus tocou no teu coração: hoje, pastor, eu preciso realmente que o meu coração arda. Preciso sair daqui transformado. Preciso sair daqui com esperança. Eu quero enxergar nessa noite a cura da minha casa. Eu quero enxergar nessa noite a restauração da minha família. Eu quero ver nessa noite a cura da enfermidade daquele meu parente ou da minha vida. Se Deus tocou em você, saia do teu lugar e nós queremos, os pastores descerão aqui, orarão por você. Se Deus tocou no teu coração e nessa noite você quer que o seu coração se arda, em nome de Jesus, vem para a presença, vem para o altar. Não perca mais tempo, mas ouça a voz de Deus. Não tenha medo, mas ouça a voz de Deus e tome nessa noite um posicionamento. Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Jesus,
eu quero sentir o teu Espírito aquecer o meu coração. Jesus, eu quero enxergar aquilo que ninguém enxerga, porque eu quero ver o Senhor em todas as situações da minha vida. Venha em nome de Jesus, em nome de Jesus.